maior risco do precatório, a gente está falando aqui, que são, recursos que você tem a receber com o município, estado ou governo federal. Então, Ou autarquia. Ou autarquia. O risco de você não receber essa grana, então, acho que o risco dele, me corrija se eu estiver errado, são dois. Se estado, município, autarquia, governo federal quebrar, é o calote, aí é um calote, né, e o outro é de postergar esse pagamento. Tinha que pagar aqui, mas joguei mais pra frente e tal. São esses os dois riscos principais do precatório? São os riscos principais, mas a gente precisa olhar esses riscos com mais cuidado e aí entender um pouco mais, né? Então, vamos começar da União Federal, né? A União Federal, o Brasil, já teve que ser resgatado pelo FMI, né? Então, você tem um risco aí de ele não conseguir pagar suas contas e ter que ser resgatado pelo FMI. Muito embora ele emita moeda, né? Então, você pensa assim, poxa, mas como é que uma coisa que emite moeda vai deixar de pagar suas obrigações internas aqui, né? Uma coisa é deixar de pagar em dólar. Só que, poxa, precatório em real. Não faz sentido, seria, sei lá, uma chance meio que remota o Brasil deixar de pagar uma dívida em real porque ele emite moeda. Sim. Né? Então, tem esse ponto. Mas já aconteceu, né? Ele teve que... Aí tem um outro problema, né? Tem um problema de que no Brasil você pode mudar a regra do jogo com o jogo andando. E aí você tem que estar preparado para isso, né? Então, por exemplo, a gente não gosta de nada muito longo, né? Passou de 3, 4 anos, a gente já não quer mais. Porque, poxa, eu não sei como é que vai estar o Brasil daqui a 4 anos. Não faço a menor ideia. Aliás, eu não sei muito bem como é que vai estar daqui a um ano, né? Mas eu topo esse risco. Então, assim, esse problema de mudar as regras com o jogo andando é um risco que o investidor tem que ficar confortável com ele. Quando a gente olha município e estado, a gente, né, pensa assim, poxa, pode acontecer do estado quebrar, vamos falar de estado, e sumir, né? Sei lá, levar o dinheiro dos credores. Só que desde a Convenção de Madrid, né, do Tratado de Madrid, nunca mudou o Estado brasileiro em termos de composição de estados. E aí o que acontece? O Amapá é Amapá, Maranhão é Maranhão, né? Aconteceram problemas de liquidez dos estados, então que a União teve que recuperá-los, criou até um regime especial, Rio de Janeiro adotou, aderiu, acho que o Rio Grande do Sul também, etc. E aí isso é um problema. Mas o problema do precatório já vem se arrastando há um tempo, né? Você tem dois regimes, o regime geral, o regime especial, mas para quem aprendendo um pouco como funcionam as regras do jogo, dá para precificar. Esse é meu ponto. Esse risco. Né? Então, e aí, olha que engraçado. Boa parte das pessoas que investem conosco em precatórios são advogados ou funcionários públicos. Por quê? Porque os caras veem naquilo ali uma certeza muito grande. E eles estão mais próximos dessa realidade de precatório, né, da dívida do poder público, sabem que o Estado não vai sumir e vai levar o dinheiro de ninguém, vai acontecer alguma coisa do governo federal ajudar, ou vai acontecer alguma coisa do FMI ajudar, e aquilo ali vai ser pago, e se houver algum atraso, o dinheiro da pessoa ainda está rendendo, digamos, de uma forma mais grosseira. Então, a maior parte dos nossos investidores, tem muitos outros investidores que aos poucos vão aprendendo, etc. e tal. O mais importante é saber precificar aqui. Tá bom, existe um risco, existe, mas como é que eu posso ganhar dinheiro com esse risco? E óbvio, eu tenho que ter uma remuneração maior do que o dinheiro sem risco, né? Mas, sobretudo porque o jogo pode mudar, né? Legal. Inclusive teve um burburinho recentemente de vai pagar o precatório o governo. Ano passado falou-se muito ali. Teve a PEC dos precatórios, né, que se transformou numa emenda constitucional. E aí mudou a regra do jogo para o governo federal. Então, e aí a gente está vendo... Mas assim, o pacote todo foi feito com uma intenção boa. Começa sempre assim. E aí tinha uma questão de diminuir o estoque de precatório porque as empresas poderiam usar os precatórios para pagar determinadas taxas federais, outorgas de concessão, etc. No governo novo, essas outorgas pararam com o precatório, né? O procedimento não está claro. Então, o estoque não está diminuindo na velocidade que se gostaria. Por isso que a gente não pode olhar algo de muito longo prazo. A gente tem que olhar coisas de mais curto prazo. Mas, assim, na minha opinião, agora como investidor, eu acho que o prêmio que se paga no precatório, comparado a o precatório é uma dívida que foi obrigada pelo juiz a ser paga.
O Tesouro Direto é uma dívida que o Estado emite para se financiar de forma voluntária. Acho que o prêmio entre a dívida voluntária e a dívida obrigada pelo juiz, o prêmio ainda está muito grande. Certo. Né? Você tem noção de mais ou menos quanto que é esse prêmio? Tem, óbvio. É mais ou menos 12%, é o dobro. 12% É o ao 12 a ano? 13%, é o dobro. Uhum. Então, você está olhando o Selic a 13,25, é o dobro que você precisa receber para valer a pena. Legal. Esse prêmio, ele vai oscilando, digamos, de acordo com a variação da Selic? Ou ele é um prêmio, por exemplo, de 10, 12% ao ano? Porque uma coisa é a Selic hoje a 13,25, outra coisa era a Selic a 2,5 e você com um prêmio de 12. Aí era um ativo que tava rendendo, pô, 5 vezes a Selic, né? 500% da Selic. Esse prêmio, ele é em percentual ou digamos que ele tem uma relação ali com a Selic, né? Pô, a Selic tá em 2 e tal, então vou... Esse prêmio aqui é o dobro da Selic, então é uns 4, 5% ao ano. Na prática, tem mais a ver com o mercado de aquisição do precatório do que com a Selic. Legal. Na prática, tem mais a ver com... O deságio que você adquire, aquilo Tem lá... muito mais a ver com a competição de quem está comprando, dos players que estão competindo pela compra do que com a Selic. Legal. Mas muito mais a ver. Legal. Né? Então, assim, quando a Selic foi a 2, a gente se beneficiou bastante, os nossos investidores se beneficiaram bastante. Hoje, em média, o precatório na nossa plataforma deve estar pagando uns 20% ao ano. Legal. Na época da Selic A2, estava pagando 16%. Legal. 8 vezes. Você percebe? Não caiu tanto. Sim. Né? Então tem muito mais a ver com uma idiosincrasia do mercado específico do que com a Selic. Legal. Agora, Agora só um ponto para entender, né? Então, o risco de não receber é o governo dar um calote, que, como você comentou, existe, mas é muito improvável. E o segundo é de postergar esse pagamento. Aí queria entender, pô, a pessoa foi lá, comprou um precatório. Aí, cara, ia vencer no dia 3 de fevereiro de 2024. Ela, teoricamente, iria receber essa grana ali. Postergou. E ela comprou esse ativo pagando, por exemplo, 20% ao ano. Postergou esse pagamento. Tem uma data para essa postergação? Para um novo provável pagamento? E detalhe, postergou por um ano. Ela ia receber em fevereiro de 24, vai para fevereiro de 25. Nesse ano, a correção vai ser pela inflação ou vai ser por essa taxa que ela adquiriu o ativo? Como é que funciona? Boa. Bom, não é exatamente assim postergou, né? O que eles fizeram? Eles fizeram várias regras em que eles limitaram o quanto que a União paga por ano de volume de dinheiro para precatórios. Então, eles usaram um ano como exemplo. Falaram, olhando esse ano aqui, a gente vai fazer um corte e a gente vai pagar, se não me engano, são 40 bi por ano. O que exceder os 40 bi, aí tem uma série de regras que vão ser respeitadas para ir para o próximo ano. Então, o que eles viram foi, tá bom, eu vou tentar segurar o quanto a gente está gastando de precatório e se for para o próximo ano, eu pago dentro daquele valor dos 40 bi. Mais ou menos esse valor. E vai para o próximo ano. Tem correção? Tem. É Selic. Tá? Estou falando aqui da PEC dos precatórios, que virou uma emenda constitucional e que isso é relacionado a precatórios federais. A precatório estadual e municipal, aí tem que olhar qual regime que está e aí tem outras regras. Mas, basicamente, o mais importante nesse momento é comprar com deságio que vale a pena correr o risco de ir para o ano seguinte. Legal. Ou que você esteja seguro de que aquele precatório vai ser pago nesse ano. Legal. E quando eu falo nesse ano, eu estou sempre olhando o orçamento seguinte, tá? Então, assim, comprei um precatório esse ano, vai ser pago no orçamento seguinte. Eu consigo ter uma certeza numérica disso? Então, e aí tem várias formas de estimar, de projetar se vai estar dentro ou não, e com várias margens de erro, etc. Agora, eu não consigo ter essa certeza numérica. Tá bom, então vamos colocar aqui um desconto maior, projetando que esse negócio pode atrasar para o ano seguinte. Legal, show de bola. E esse ajuste pela Selic, né? Como você comprou com deságio, com desconto, você vai ajustar no valor nominal cheio daquilo, só que você adquiriu com desconto. Perfeito. Você não tá queimando ali o dinheiro parado no CDI. Em tese, você tem uma apreciação até maior, né? Você dilui um pouquinho a taxa, o retorno Perfeito. anual, mas não vai ficar ruim, porque não vai estar rendendo IPCA, vai estar rendendo Selic ainda, né? Então, que historicamente a Selic vai bem acima aí da inflação.
O pessoal vai falar, mas teve uma época aí que, pô, o juro real ficou negativo. Tá bom, isso aí é uma vez... Quanto tempo durou, né? Não, uma também? vez a cada 5 décadas, né? Mas